Começaremos com uma breve revisão. A criação é criada pela luz que emana do Criador, e esta luz é o desejo de dar prazer e é chamada de Beshina Shoresh, fase raiz. Ela constrói para si mesma o desejo de receber prazer, Beshina Aleph, que após ter sido preenchido com a luz, adota o atributo da luz. Este é o desejo de doar prazer de maneira inflexível. Isto corresponde a Beshina Beit. Mas não há nada que ela possa doar. Ela percebe que pode dar prazer a ele somente se aceitar uma porção da luz por sua causa. Então, o terceiro estágio, Zeir Anfim, é criado. Ele já possui duas propriedades, doar e receber. Após distinguir esses dois tipos de prazer, Zeir Anfim sente que receber é melhor e mais apropriado que doar. Este é o caráter inicial do estágio Aleph. Portanto, decide receber toda a luz e é completamente preenchido com a luz, mas agora, por sua própria vontade. Seu prazer é infinito. Esta se torna a quarta fase, chamada de Malkut do mundo de Ensof, a única criação verdadeira. Ela combina duas condições, sabe o que deseja antecipadamente e, dos dois estados, escolhe receber. As primeiras três fases não recebem o nome de criação, porque não possuem um desejo próprio, mas somente o do Criador, ou uma consequência dele. O quarto estágio pode ter sido preenchido com luz. Assim, durante a primeira fase, começa a adotar os atributos do Criador e sente a si mesmo como um receptor. Um sentimento de vergonha emerge, levando à decisão de se tornar como Criador, isto é, não permitir que nenhuma luz entre o Tzimtzum Aleph, primeira restrição, acontece. Como que o Tzimtzum não aconteceu no final da fase 1? A resposta é que durante a primeira fase, o desejo do Kli não era o seu próprio, mas era a vontade do Criador. Aqui a criação restringe seu próprio desejo de receber e não o utiliza. O Tzimtzum não é feito sobre o desejo de receber prazer, mas sobre a aspiração de receber para si mesmo. Ele se refere somente à intenção. No primeiro caso, o Kli simplesmente parou de receber. Agora, se o Kli toma uma decisão de receber, mas não para si próprio, ele pode se preencher de uma porção da luz, dependendo da força de sua intenção em neutralizar a força do egoísmo. Esta recepção da luz para beneficiar o outro é igual à doação. Uma ação no mundo espiritual é definida por sua intenção, e não pela ação propriamente dita. A primeira restrição significa que Kli nunca mais utilizará o prazer para seu próprio benefício. O Tzimtzum Aleph nunca será violado. É por isto que a tarefa primária de um ser criado é a necessidade de neutralizar a vontade de receber prazer para beneficiar a si mesmo. O primeiro ser criado, Beshina Dalet, mostra como receber prazer de toda a luz do Criador, embora a primeira restrição signifique que tudo com que Malkut é preenchido nunca será recebido como prazer para beneficiar a si mesmo. Veremos como este princípio pode ser implementado mais adiante. Inicialmente, Malkut posiciona uma tela acima de seu egoísmo, que empurra para fora toda a luz que se aproxima. Este é um tipo de teste para verificar se Malkut é capaz de resistir a todo o enorme prazer que impõe pressão contra a tela e que corresponde a um desejo de receber igualmente enorme. Sim, ela consegue repelir todo o prazer e não se deleita nele, mas neste caso o Kli está separado da luz. Como que Malkut alcança uma situação na qual o prazer não é simplesmente repelido, mas alguma porção dele é recebida para beneficiar o Criador. Para que isso aconteça, a luz refletida pela tela Or Joser
deve ter alguma maneira de vestir a luz direta, Or e Achar, e entrarão juntas no Kli, ou seja, no desejo de receber. Deste modo, a Or Joser serve como condição anti-egoísta, aceitando e permitindo prazer na Or e Achar. Aqui, a Or Joser age com intenção altruísta. Antes de deixar entrar esses dois tipos de luzes, um cálculo é feito no Rosh. Quanta luz pode ser recebida para o Criador? Esta quantidade passa para dentro do Tosh. O primeiro Partsuf pode receber, por exemplo, 20% da luz de acordo com o poder de sua tela. Esta luz é chamada de luz interna, Or Pinim. A porção de luz que não entrou no Kli permanece fora e por esta razão é chamada de luz circundante, Or Makif. A recepção inicial de 20% da luz é chamada de Partsuf Galgata. Depois da pressão exercida pelas duas luzes, Or Makif e Or Pinim, sobre a tela no tabur, o Partsuf expele toda a luz. A tela então se move gradualmente para cima até o tabur de pé, perdendo seu poder anti-egoísta e chegando ao nível da tela em pé de Rosh. Observe que nada desaparece no mundo espiritual. Cada ação consecutiva inclui a ação anterior. Assim, os 20% de luz recebidos do pé até o tabur permanecem no estado anterior do Partsuf. Posteriormente, o Partsuf, vendo que não é capaz de lidar com os 20% de luz, toma a decisão de receber a luz novamente, desta vez em 15% e não 20%. Para este propósito, ele tem que abaixar sua tela do nível do pé para o nível de Shazé do Partsuf Galgata, isto é, mover-se para um nível espiritual mais abaixo. Se no começo seu nível foi definido pelos Reshimó e Tlashut, de nível 4, e Aviut, de nível 4, agora é somente 4 e 3, respectivamente. Da mesma maneira, a luz entra e forma um novo Partsuf, AB. O destino do novo Partsuf é o mesmo, ele também repele a luz. Após esta ocorrência, o terceiro Partsuf, Sag, se expande e depois dele, Ma e Bom. Todos os 5 Partsufim preenchem Galgata do seu pé até o tabur. O mundo que eles formam é chamado de Adam Kadmon. Galgata é similar a Bechina Shoresh, pois enquanto recebe do Criador, doa o que pode. AB recebe uma porção menor do Criador e é chamado Hokmah como a Bechina Aleph. Sag trabalha somente para doar e é chamado de Binah, como a Bechina Beit. Ma é similar a Zein Anfim, como a Bechina Gimel, e Bom corresponde a Malkut, Bechina Dalet. Sag, tendo as propriedades de Binah, é capaz de se expandir abaixo do tabur e preencher a parte mais baixa de Gálgada com a luz. Abaixo do tabur, com exceção dos desejos vazios, permanecem os prazeres induzidos pela similaridade com o Criador. Isto tudo porque NHY, Sefirot, Netzah, Hod e Esot de Gálgata, abaixo do tabur, recusou receber a luz de Shokmah. Elas desfrutam da luz de Shashadim, o prazer da similaridade com o Criador. Este prazer é do nível Dalet de Aviut. Os Nekudó de Sag têm Aviut Beit e podem desfrutar da doação da luz somente neste nível. Por esta razão, não conseguem mais resistir aos desejos do nível Dalet. Senão, começarão a receber a luz para seu próprio prazer. O acima mencionado deveria ocorrer normalmente, mas Malkut, que se encontra no Sium de Gálgata, se eleva até o meio, de Tiferé do Partsuf Nekidó de Sag, e forma um novo Sium, conclusão. Esta é a restrição da luz chamada Parsa, abaixo da qual
a luz não pode ir. Com esta ação, Malkuth faz a segunda restrição na expansão da luz chamada Tzitsum Beit, por analogia com a primeira. Para dar um exemplo da nossa vida diária, imagine um homem de boas maneiras e com uma boa educação que nunca roubaria uma soma em dinheiro até 1.000. Entretanto, se 10.000 fossem colocados à sua frente, sua educação não funcionaria. Por quê? Neste caso, a tentação, o prazer aguardado, é poderosa demais para ser resistida. O Tzimtzum Beit é a continuação do Tzimtzum Aleph, mas nos vasos de recepção, nos Kelim de Kabbalah. É interessante notar que no Nekudot Sag, o Partsuf, que é altruísta por natureza, revelou suas propriedades egoístas e imediatamente Malkuth se elevando cobre e forma uma linha chamada passa, para limitar a expansão descendente da luz. O Rosh do Partsuf Sag, com toda a cabeça, consiste de 5 Sefiró, Keter, Shokmah, Binah, Zeir Anfim e Malkuth. Estas, por sua vez, são divididas em Kelim de Ashpah, Keter, Shokmah e metade de Binah, e Kelim de Kabbalah, do meio de Binah até Malkuth. Os Kelim de Ashpah, vasos de doação, são também chamados de Galgata Ve'einaim. Os Kelim de Kabbalah são os Ozen Shoten, P-A-H-P. A restrição do Tzimtzum Beit significa que deste ponto em diante, nenhum Partsuf deve ativar nenhum dos vasos de recepção. É proibido usar o AHP. Assim decidiu Malkuth quando se elevou até o meio de Tiferé. Após o Tzimtzum Beit, todos os Reshimó sobem ao Rosh de Sag, solicitando ali a formação de um Partsuf exclusivamente do nível de Galgata Ve'einaim. Isto permite ao Partsuf receber alguma luz do contato com o Criador. Isto significa que agora a tela deve estar localizada não em pé de Rosh, mas em Nikev Einaim, que corresponde à linha do Parsa no meio de Tiferé, no Guf. Depois de um Zivuv, em Rosh de Sag, um Partsuf emergirá deste ponto e se expandirá abaixo do Tabur, se estendendo até o Parsa. O novo Partsuf, que se expande abaixo do Tabur até o Parsa, veste o anterior Partsuf Nekudot de Sag, mas somente em sua parte superior, ou seja, nos Kelim altruístas. O nome do novo Partsuf é Katnut de Olam Ha-Nikudim, pequenez do mundo de Nikudim. Este Partsuf aparece no nível dos Reshimó restringidos de Bet Aleph. De fato, os 5 mundos previamente mencionados, Adão, Kadmon, Atzlu, Béria e Etzirá e Aisiá, não existe este mundo, porque se desintegra imediatamente ao nascer. Durante a breve existência neste mundo, as Sefiró, Keter, Shokmah, Binah, Gesé, Gevurá e 1/3 de Tiferé são divididas em 10 e possuem os nomes usuais. Além disso, há nomes especiais para Sefiró, Shokmah e Binah, Abba Ve Imã, pai e mãe, e também para Sefiró Zeir, Anfim e Malkuth, Zon, Zeir Anfim e Nukava, fêmea. Após o Zivut de Aká em Nikev Einaim no Rosh de Sag, causado pela demanda dos Reshimó do Partsuf inferior, Sag realiza um segundo Zivut no Reshimó de Gadlut, grandeza, no pé de Rosh. Assim que a estação acontece, uma grande luz começa a se expandir a partir de Sag e tenta descer abaixo do Parsa. O Partsuf Nikudim está absolutamente certo que será capaz de receber a luz para beneficiar o Criador e que tem poder suficiente para isto, apesar do Tzimtzum Beit. Entretanto, no momento em que a luz toca o Parsa, a Shevirá, Ha-Kelim, quebra dos vasos, ocorre,
porque se torna claro que o Partsuf quer receber prazer somente para si mesmo. A luz sai imediatamente do Partsuf e todos os Kelim, até mesmo aqueles que estavam acima do Parsa, são destruídos. Então, do desejo do Partsuf de usar os Kelim de Kabbalah para beneficiar o Criador de formar o mundo, de Nikudim em Gatlut, usando todos os 10 Kelim, ocorreu a destruição de todas as suas telas, intenções. No Guf de Partsuf Nikudim, isto é, em Zon, acima do Parsa, Jessé, Gevorá, Tiferé, e abaixo Parsa, Netzá, Hod, Yesó e Malkut. Existem 8 Sefiró. Cada uma delas consiste de 4 fases, sem contar a fase 0. Estas, por sua vez, possuem 10 Sefiró, produzindo um total de 320 Kelim, 4 vezes 8 vezes 10, os quais foram quebrados. Dos 320 Kelim quebrados, somente Malkut não pode ser corrigida, e isso representa 32 partes, 4 vezes 8. As 288 partes restantes, 320 menos 32, podem ser corrigidas. As 32 partes são chamadas de Lev Haven, coração de pedra. Estas somente serão corrigidas pelo próprio Criador no tempo do Gimar Tikkun, correção final. Os desejos altruístas e egoístas simultaneamente se quebraram e se misturaram. Como resultado, cada elemento dos Kelim quebrados consiste em 288 partes que podem ser corrigidas e 32 que não podem. Agora, a realização do objetivo da criação depende somente da correção do mundo quebrado de Nikudim. Se tivermos sucesso em nossa tarefa necessária, a Beshimá Dalet será preenchida com a luz. O Olam HaTikkun, mundo da correção, é criado para se construir um sistema coerente que, então, corrigirá os Kelim do mundo de Nikudim. Este novo mundo é também chamado de Olam Hatzlut, mundo da emanação.